Desculpe, estou um pouco atrasado. Desculpa se eu tô um pouco atrasado. Eu não entendi o que ele falou. Olha, pessoal, se a gente tivesse a metade dos artistas que a gente tem hoje, com a vontade de falar merda que eles têm, se eles tivessem o mesmo empenho para poder tentar corrigir o país, você pode ter certeza, mas certeza absoluta, que a gente teria um país de primeiro mundo. Porque eu nunca vi, mas eu nunca vi tanta gente com tanta vontade de falar merda. Só pra vocês terem uma noção, a gente tá à beira de ter um dos maiores impostos sobre bens e serviços do mundo. E não só isso, também estamos a um passinho de ter muito menos direito à herança. Essa PEC da reforma fiscal que foi aprovada no artigo 155 e 156, tá lá. O imposto de transmissão sobre herança será progressivo, e não só sobre herança, sobre doação também. Aí você me responde, será que isso vai ser aprovado no Senado? Eu não tenho a menor dúvida. Aí fudeu. Se passar essa reforma tributária no Senado, do jeito que tá, pode ter 60% a mais de imposto na cesta básica. E aí você me responde, quem que seria mais afetado com isso? É claro que é os mais humildes, mas ainda assim tem gente que continua falando que luta pelos mais humildes. Tô sabendo, vai. Aí vem o músico, o Nando Reis, que poderia estar protestando contra isso tudo, mas não, prefere falar um monte de merda mesmo. O cara não tem nem a vontade de estudar pra saber o que ele tá criticando. Ele prefere criticar um ex-presidente que, mesmo com todas as dificuldades que teve com pandemia, com guerra, ainda conseguiu deixar o país no superávit. Pra quem não sabe o que é superávit, é o dinheiro que sobra mesmo depois de pagar as despesas. É claro, tirando a dívida pública e os juros, mas mesmo assim conseguiu deixar o país no azul, mesmo com todas essas dificuldades. Mas, mesmo com tudo isso que eu falei, ao invés dele criticar essas situações que estão acontecendo agora, é claro que não, né? Tem que terceirizar a culpa para outra pessoa. Para você ver como que a nossa classe artística é oportunista, só para vocês terem uma noção, para se aprovar a reforma tributária na Câmara, foi liberado mais de 5 bilhões em emendas. Isso no nosso dinheiro, tá? Por acaso você viu um artista falar a respeito disso? Criticar isso? Bom, a não ser que eu estivesse dormindo ou em coma, eu não vi. Sabe por que eles não falaram? Porque eles não se dão o trabalho de estudar o que tá acontecendo. Eles não se dão o trabalho de pesquisar o que está acontecendo antes de protestar. Aí o que eles fazem? Eles pegam um discurso pronto da grande mídia e fazem o quê? Fala pra todo mundo, porque eles acham que vão estar agradando um público. E foi exatamente o que aconteceu com o Nando Reis no Festival de Inverno aqui no Rio de Janeiro. O cara falou tanta merda, mas tanta merda, que com certeza o furingo dele ficou com inveja da boca dele. Olha só o grande G ele falando, e você presta bastante atenção nas narrativas que ele vai criando pra ele poder fazer o protesto dele. Você vê que não tá de acordo com a realidade. Você vê que tem algum probleminha aí, algum problema, se é que você me entende, né? E a gente tem que marcar a posição, ficar em pé e Tem alguma coisa estranha ali, não tem? Que idioma é esse, hein? Qual que é esse idioma? E cada um a sua maneira, a minha maneira é essa. Eu vou no palco e na hora que eu tô no palco, eu sim quero que inelegível vá pra cadeia e posso falar. Aí você pergunta pra ele, mas por qual crime? Fala pra mim, qual crime? Eu tenho certeza que ele não vai saber responder, vai ficar gaguejando, igual a gaga de Ilhéus. Aí pergunta pra ele se ele quer que o cara que rouba um celular no sinal vai preso, ou é só de acordo com a conveniência dele. Tem que perguntar isso, né? Mas hoje a gente não tem mais jornalista. E falo mesmo, quem não gostar, não gosta. Eu não gostei de tanta coisa e fui taxado... Viu? Quem não gostar, não gosta. É um filósofo. De mamateiro da Lei Rouanet. Passei 4 anos ouvindo calúnia, sendo difamado, a nossa classe toda, entendeu? Então quem não quer gostar do que eu tô dizendo, não goste, não tem nenhum problema. Não é preciso gostar, é preciso ter respeito. Tá vendo, pessoal? Não precisa gostar, não precisa ir no show dele, é só ter respeito. Aí fica a pergunta, será que esse respeito é mútuo também? Pra quem tem a opinião diferente da dele, também merece respeito? Eu estou na dúvida agora, hein? Estou na dúvida. E o que faltou nos 4 anos passados? Respeito. Respeito a muita gente. É verdade. Faltou muito respeito, se é que você me entende. A muita gente. Então, assim, não há nada demais no que eu tô falando. Se alguém acha que o que eu tô falando é ir além, essa pessoa tá sem noção. Porque o que a gente está falando é recolocar as coisas nos lugares elementares. Isso é verdade, isso eu concordo com ele. As coisas estão voltando para os lugares elementares de alguns anos atrás. Muito artista que não estava recebendo a Lei Rouanet está voltando a receber. Políticos que não estão sendo mais presos. Político que teve assessor pego com dinheiro na cueca sendo homenageado, ganhando homenagem de ordem e mérito naval. Tá vendo como é que as coisas estão voltando para os lugares? Olha...
É de dar vergonha, né? Não estamos falando nada demais. Respeito ao próximo, chega de racismo, chega de bater em gay, sabe? Essa coisa absurda. Mas qual gay que apanhou? Cita um só. O que eu soube essa semana, que aconteceu de violência, apesar de eu achar que o pessoal do MBL é uma cambada de oportunista, mas eles que foram espancados. Eles que apanharam quando entraram numa faculdade pública para poder denunciar depredações que estavam acontecendo lá dentro. Eles que apanharam. Inclusive teve um que quase morreu. Será que ele tá denunciando essa violência? Será que é essa violência que ele tá denunciando? Quem falou? Da onde veio isso? Tem muita gente falando em nome de Deus, fazendo o oposto, completamente o contrário de tudo que foi o ensinamento de Cristo. Então é o seguinte, eu não sou cristão, eu não sou religioso. Olha, essa eu tive que rir. Essa foi ótima. O cara fala de Cristo, em nome de Cristo, tenta dar uma lição de moral, aí no final ele fala, eu não sou cristão. Se o cara não acredita em Deus, como que ele vai citar os ensinamentos de Deus? Olha... Ai. Pera aí, deixa acalmar pra a pressão arterial descer também. Religioso, mas tô muito mais perto de defender os ensinamentos do cristianismo do que qualquer esse papo Deus, família e o caralho. Pessoal, me responde uma pergunta. O que deixa a pessoa ligadona assim? Comenta aqui embaixo, mas só vale respostas erradas. Vai comentando aqui embaixo que eu vou ler o que vocês vão comentar. E com criatividade, hein? Bando de hipócritas, entendeu? O cara vem falar de Deus, sendo que ele não acredita em Deus, e ele fala que os outros que são hipócritas. Olha, isso é tipo a Suzana Richthofen querer dar lição de moral nos outros e falar como que se trata a família. Tem alguma coisa de errado, né? Tem alguma coisa. Mas vindo desse pessoal, a gente até espera esse tipo de coisa, né? E sabe o que é mais cômico ou trágico? Também pode ser trágico. É que esse pessoal vive defendendo um país socialista que, em tese, seria um país que iria cobrar mais impostos, mas em contrapartida daria serviços estatais muito bons e as pessoas não precisariam gastar muito dinheiro. Isso em tese. Ou seja, o governo daria segurança, daria saúde, ensino básico, entre outras coisas. Só que hoje a gente já vive praticamente um país socialista. A gente paga imposto pra caramba, tem várias medidas sendo impostas pelo governo que são de países socialistas, então eu já considero que a gente vive um país socialista. E apesar disso tudo, o mais bizarro é que a gente não tem nada dessa utopia que esse pessoal fica falando, esse pessoal fica pregando. Na verdade, a gente tem que pagar tudo em dobro. Não sei se vocês já perceberam, acho que perceberam. A gente paga pro Estado para poder ter educação, só que a gente não tem educação de qualidade. Ou seja, os pais têm que suar pra caramba a camisa para poder pagar um colégio particular pros seus filhos. A gente paga pro Estado pra gente ter uma saúde de qualidade, só que a gente não tem uma saúde de qualidade. Ou seja, as pessoas também têm que suar pra caramba pra poder pagar um plano de saúde e ainda, às vezes, o plano de saúde dá uma catimba, né? Nem funciona o serviço do plano de saúde. Então já é um absurdo por aí. A gente paga também pro Estado pra gente ter vias razoavelmente boas, pra não quebrar o amortecedor do carro, só que a gente tem que pagar a mais para o pedágio. A gente paga o Estado pra poder prover segurança, só que a gente não tem segurança. Várias pessoas têm que colocar cerca nas suas casas. Várias pessoas têm que pagar um segurança pra poder ficar no condomínio. E detalhe, apesar disso tudo, a gente também não tem o direito de ter alguma coisa pra gente poder se defender. É o cúmulo do absurdo. E resumindo isso tudo, esse paraíso socialista que esse pessoal cria na cabeça deles é uma patologia, virou uma patologia. Eles acreditam de verdade que funciona, mesmo não tendo funcionado em lugar nenhum. Mas, como alguns se beneficiam do pedágio estatal, se é que você me entende, aí não tem problema. Alguns parentes se prejudicarem, alguns amigos se prejudicarem, algumas pessoas do convívio dela se prejudicarem, não tem problema. E é como o comunismo e o socialismo sempre foi. Quando alguns líderes tentaram empregar isso nos países deles, algumas pessoas vieram argumentar que outras pessoas estavam sofrendo, estavam morrendo de fome, e o argumento que sempre era usado era qual? Algumas pessoas teriam que sofrer o preço para que outras se beneficiassem do sistema. Aí eu te pergunto, quem que está sofrendo o preço hoje? Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo que foi falado nesse vídeo aqui. Assista também o vídeo anterior a esse, é só você clicar aqui em cima e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo, seu animal.